Prezado aluno, estamos aqui hoje para aprender os temas que envolvem compliance legal, ética e análise do perfil de investidor. O primeiro risco que nós vamos tratar aqui é o risco de imagem. O que são isso? São riscos que podem abalar a reputação da empresa e as consequências de um risco de imagem eles podem ser as mais variadas, desde uma desvalorização de ações, até perdas de clientes, redução da venda de produtos e pode chegar em alguns casos até os clientes boicotarem a empresa. Um exemplo muito fresco na cabeça de todos é o caso das empreiteiras que estão envolvidas nos escândalos de corrupção da Lava Jato. Essas empresas com certeza elas tiveram arranhão nas suas imagens, algumas empresas estão até estudando trocar o nome da própria empresa, porque uma vez envolvida num escândalo tão grande desse, é difícil depois reparar esse risco de imagem. Nas instituições financeiras, onde os bancos eles vivem de credibilidade, isso é muito mais sensível, principalmente em bancos que têm atuação em cidades pequenas. Se eles tiverem um risco de imagem numa determinada cidade com poucos habitantes, você tem que ter que fechar a agência naquela região ali devido a um eventual risco de imagem. Um outro risco é o risco legal. Esse risco ele ocorre quando um contrato ele é mal estruturado juridicamente e o banco ele pode ficar numa situação de impossibilidade de executar o contrato em razão de não ter um amparo legal, tá? O que pode exemplificar isso é na hora de executar a garantia. Às vezes você identificou uma garantia que ela faz sentido para aquela operação, mas não colheu a documentação certa, teve desatenção a questões lá relacionadas a estatuto social, uma pessoa que não podia assinar, assinou, então o banco fica desamparado legalmente devido a esse tipo de risco que não foi observado. Bom, nos controles internos, todas as instituições financeiras elas são obrigadas a implantar e implementar controles internos bem rigorosos para garantir o cumprimento às normas legais a que essas instituições financeiras estão submetidas. Um outro tópico é a segregação de atividades e política de segurança da informação. Dentro de uma instituição financeira é necessária a clara definição de responsabilidades dos funcionários desses bancos para que se identifique potenciais riscos de conflito de interesses. O banco tem que possuir mecanismos de identificação de riscos associados à atividade bancária. Um exemplo, um analista de crédito que chega uma proposta, ele tem um poder decisório e ele eventualmente chega uma proposta para ele decidir que é de um parente de primeiro grau. Ele pode informar para o banco que ele está desconfortável de analisar dado um conflito de interesse ali, ele vai ficar com viés de aprovação, para às vezes ajudar ele não ficar mal com esse parente, ele pode correr esse risco aí. Então é importante ele se manifestar e falar que não, ele não se sente confortável para poder avaliar aquilo. Mas e sim várias outras situações. Um outro caso é a prevenção e combate à lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores. A lavagem de dinheiro é uma maneira de você incorporar na economia recursos ilícitos, né, que foi obtido, né, de formas mais variadas aí, através de sequestros, tráfico de drogas, e tentar incorporar esses recursos de maneira transformar aquilo de uma forma legal. Isso é crime, a pena para esse crime ela é de 3 a 10 anos e também sofre multas que são aplicadas pelo COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Bom, mas o que é considerado, né, um indício de lavagem de dinheiro? De onde se começa as suspeitas para você para o profissional da área bancária ir atrás das evidências disso aí? Um primeiro item é a evolução do volume de depósitos do cliente sem que ele tenha um aparente esclarecimento, né? E na sequência desses depósitos ele começa a fazer muitas transações bancárias. Um outro item é a substituição ou a troca, né, de cédulas menores por cédulas de valores maiores.
pode ser de várias, esse dinheiro de cédulas menores pode vir de tráfico de droga, e depois fica para transportar o criminoso, ele tenta trocar essas cédulas por valores maiores para ficar mais fácil de conduzir esse dinheiro de forma física. Um outro item são movimentações financeiras em regiões de fronteiras ou com alta circulação de pessoas. Exemplos: as agências que são mais visadas por esses tipos de criminosos são agências situadas em aeroportos, terminais rodoviários, onde tem uma densidade, né, uma circulação de pessoas muito elevada e onde é difícil até dos profissionais das agências bancárias saberem quem são os clientes, dado o fluxo de pessoas que circula dentro daquelas instituições. Um outro item que pode ser analisado é a movimentações incompatíveis com o ramo de atividade ou profissão do cliente. Tem atividades que você, ao analisar, você sabe se são atividades que os profissionais são bem remunerados ou pouco remunerados. Se isso estiver muito incompatível, convém entrar em mais detalhes para entender aquela movimentação ali. Se não tem razões evidentes para estar movimentando um volume de recursos muito elevado, se tiver incompatibilidade entre ramo e profissão, é um forte indício de lavagem de dinheiro. O outro é a fatura de cartão de crédito ser incompatível com a renda declarada. Ora, se uma pessoa declara 1.000 e tem fatura de 10.000, algo está incompatível e teria que entrar em mais detalhes. As fases que envolvem uma lavagem de dinheiro são a colocação, a ocultação e a integração. Nessas fases, o criminoso ele tenta quebrar a cadeia de evidências de um dinheiro que foi obtido de forma ilícita e transformar ele, ingressar ele na economia real. Tá? Atividades que trabalham com dinheiro em espécie, como restaurantes, antigamente postos de gasolina, hoje tem as questões dos cartões aí que retiram isso, mas tem alguns setores que eles trabalham com dinheiro em espécie. Esses setores são alvos, por exemplo, de criminosos adquirirem ou criarem estabelecimentos comerciais onde aceita um grande fluxo de dinheiro, e às vezes esse estabelecimento comercial nem tem uma movimentação tão grande de clientes, mas ele tenta transformar e declarar que está tendo, exemplo, um restaurante. Você vai lá, um restaurante não tem movimento nenhum, mas ele fatura 2 milhões. Então ele simula que aquilo ali foram clientes e começa a fazer um volume de depósito dentro das agências, falando que são pessoas que frequentaram o restaurante. Ora, é uma maneira de se pegar um dinheiro ilícito e colocar ele de uma maneira lícita e tentar declarar. Obviamente é muito mais complexo que isso, mas você entra na fase de integração. O recurso fica totalmente limpo. Por isso que vem essa palavra aí, lavagem de dinheiro, né? O dinheiro sujo transformado em limpo. O Banco Central ele obriga que as instituições financeiras, identifiquem seus clientes. Então as maneiras que os bancos têm para identificar os clientes é mantendo um cadastro atualizado, porque se você determina um período que o cadastro ele tem que estar atualizado de ano em ano, obriga naturalmente o gerente a ir atrás do cliente, fazer uma ligação, ou até mesmo visitar, conversar com os sócios proprietários anualmente. Isso faz com que, se aquele exemplo que eu dei anteriormente, se o restaurante não está tendo movimento, isso vai ser identificado pelo banco. Olha, eu fui lá nesse restaurante, vi que não tem movimento e ele está com um faturamento tão alto. De onde que está vindo esse faturamento? Isso faz o profissional ter suspeitas, que está tendo um crime de lavagem de dinheiro nesse caso. Outro caso é o arquivar. Uma outra maneira de inibir isso também é arquivar durante os 5 anos os cadastros e os registros de todas as transações feitas pelos clientes. O COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras,
Ele é uma instituição vinculada ao Ministério da Fazenda. Ele é o órgão máximo criado para combater a lavagem de dinheiro. As instituições financeiras devem informar o Banco Central qualquer operação suspeita em valores acima de R$10 mil. Depósitos em dinheiro ou provisão de saque em valores superiores a R$100 mil, considerado suspeito ou não, também deve ser informado ao Banco Central. Nós temos algumas questões agora que envolvem normas e padrões éticos, tá? Tem alguns itens que merecem alguns esclarecimentos, algumas conceituações aqui. E o primeiro é a informação privilegiada. O que é informação privilegiada? É um profissional ligado à empresa ou não, que tem uma informação que pode influenciar de modo positivo ou negativo ações de uma empresa, e que essas informações ainda não foram divulgadas para o público. Isso acontece muito no mercado de ações, porque tem informações que ainda não foram divulgadas ao público, e quando elas forem divulgadas, isso pode impactar positivamente ou negativamente a cotação da ação das empresas. Exemplo, uma empresa de petróleo que descobre que um poço de petróleo está seco e ela ainda não divulgou isso para o público, automaticamente vai fazer com que as ações dessas empresas venham a sofrer uma forte desvalorização e até influenciar na tomada de decisão dos investidores, fazer um movimento de venda. As pessoas vão querer vender essa ação. Então, se uma pessoa que tenha conhecimento dessa informação antes do público normal, ela utilizar isso para se beneficiar e vender antes dos outros, sem sofrer um prejuízo, evitando um prejuízo, ela já começa a incorrer num outro crime, que é o segundo, que é o insider trader. O que é isso? É uma pessoa de dentro da empresa que tem informação antes dos outros. Pode ser um administrador da empresa, um membro do conselho, pode ser também consultores, advogados, auditores. São pessoas que estão trabalhando nos assuntos ali onde gerou a informação privilegiada. Agora, é crime saber da informação privilegiada? Não. É crime você usar a informação privilegiada para obter uma vantagem indevida para você ou para um terceiro, tá? Então, as empresas têm, os órgãos de regulamentação, eles têm mecanismos de identificar pessoas que cometem esse crime de insider trade. O front runner, ele é uma situação onde o profissional de dentro do banco, ele identifica uma ordem de compra ou venda de um cliente dele, de uma ação, por exemplo, tá? E ele, antes de executar a ordem, ele vai lá e ele mesmo faz a ordem para se beneficiar primeiro dos outros. Uma outra questão é o conflito de interesse, tá? Que eu já expliquei anteriormente, onde o profissional, o interesse pessoal dele conflita com o da empresa, né? E ele é tendencioso a tomar uma decisão que beneficie, né? E nesse caso ele deve se abster desses padrões aí. Isso envolve ética. Um outro aspecto a ser abordado é a análise do perfil do investidor. Os bancos, eles devem considerar vários aspectos para definir o objetivo do investimento do aplicador. Os mais considerados são o tempo que o cliente deseja manter o investimento, a tolerância que ele tem ao risco por parte do investidor. Investidores, eles se comportam de maneiras diferentes. Tem pessoas que reagem ao risco de maneiras totalmente diferentes. Tem pessoas que suportam, investidores que suportam perda, outros não querem correr o menor risco, tá? Também é bom entender a finalidade do investimento, se o investidor ele vai precisar disso num período muito curto de tempo, desse recurso, ou se ele pode se dar ao luxo de resgatar isso em valores, em tempo, um horizonte de tempo maior. E um outro são as decisões do investidor um outro aspecto que tem que ser observado são as decisões do investidor na perspectiva das finanças comportamentais. O que acontece? Tem investidores que tomam decisões
de acordo com seus valores, com suas limitações, com suas crenças, e isso interfere no comportamento, como que ele age com as finanças. Ele não age de uma maneira racional para tomar suas decisões financeiras. Então isso também tem que ser levado em consideração na hora de indicar o investimento do aplicador. Finalizando, nós encerramos nossos estudos por hoje e até o próximo vídeo.